If not stopped, Iran could produce a nuclear weapon in a very short time. It could be a year, it could be within a few months. They have the wherewithal, the stored up, preserved knowledge to make a bomb very quickly if they wanted to do it. Iran is so dangerous. Weeks away from having the fissile material for an entire arsenal of nuclear bombs. They're very close. They're 6 months away from being about 90% of having the enriched uranium for an atom bomb. Iran is gearing up to produce 25 bombs, atomic bombs a year, 250 bombs in a decade. Ladies and gentlemen, time is running out. Iran will be capable of producing alone, without importing anything, nuclear bombs within... Sim, é isso que vocês viram. Netanyahu está desde 1995 dizendo que há bombas nucleares no Irã. Para você que está caindo no papinho israelense de que, não, foi necessário sim atacar o Irã, porque o Irã estava fazendo uma bomba nuclear desde 1995, até antes. O Netanyahu já falava que o Irã estava há uma semana de fazer uma bomba nuclear. E antes que você fale desse videozinho, quem fez esse compilado foi a própria CNN americana. E a ideia é mostrar o seguinte: não existe bomba nuclear iraniana. O que existe é uma desculpa para justificar o ataque à soberania de um país. Essa é uma prática muito comum, principalmente antes da internet, porque as pessoas não tinham como buscar outras fontes de informação. Mas eu posso dar um exemplo muito emblemático, que foi a grande história das armas químicas, que os Estados Unidos disse que o Iraque tinha e que nunca teve, mas foi justificativa para destruir o regime do Saddam Hussein. E depois o Iraque entrou numa longa guerra contra os Estados Unidos e ele só começou a voltar um pouquinho de estabilidade nos últimos 2 anos. O objetivo de Israel com essa desculpa das armas nucleares é invadir o Irã, e ele vai sempre utilizar uma desculpa para justificar isso. E me chama a atenção uma fala do Merz, que é o primeiro-ministro da Alemanha, que falou ontem: Israel está fazendo um trabalho sujo para o mundo, atacando o Irã. Quando você fala que alguém está fazendo trabalho sujo, é porque alguém está fazendo trabalho por você. Isso só prova que a função de Israel nesse momento é controlar o Oriente Médio para o Ocidente. E vocês acham que para no Irã? Enquanto Israel está atacando o Irã, está cometendo genocídio em Gaza, começou a ameaçar a Turquia. É isso mesmo. Figuras políticas do governo de Israel começaram a atacar a Turquia e o Erdogan já foi falando que se vier para cima ele vai também. Então observa isso aqui. Ele está dominando todo o Oriente Médio, ou se os países se submetem a ele, ou por ter uma relação com os Estados Unidos, ou com ele, ou estão sendo invadidos e destruídos, e agora ele começa a caminhar por um outro caminho, porque Turquia, meus amores, é outro caminho. A Turquia, ela também tem um poder muito grande na região, inclusive na Síria. A grande responsável pela queda do Assad, quem movimentou todas as peças, foi o governo turco. Ele está com um poder muito grande na região e, inclusive, ele conseguiu fazer os acordos por baixo dos panos, inclusive com a Rússia e com outros países, para não entrarem no conflito na Síria, além de estar se transformando num importante mediador. Então, quando você começa a ouvir Israel falando que a Turquia agora é um novo perigo, a gente percebe muito claramente a questão expansionista de Israel, e para além disso, a função de Israel é voltar a colocar toda aquela região sob tutela, submissão ocidental. A questão é que toda vez que a gente tem um líder totalitário que começa a fazer essa prática expansionista, ele tem até sucesso no início, mas depois ele começa a ser visto como um inimigo para todo mundo. E é assim que a gente entra numa guerra de dimensões mundiais. Enquanto isso, os Estados Unidos está avaliando se entra na guerra ou não, mas todo mundo já está praticamente cravando que vai entrar. O que também cria um cenário também tenebroso, porque a gente está falando de uma potência assumindo efetivamente uma posição nessa guerra. E não é uma posição de palavras, não é uma posição diplomática, mas é uma posição bélica.